Olá, tudo bem? Nós vamos falar hoje do programa Pontuando um pouco sobre transhumanismo de uma maneira bem superficial e vamos falar também sobre as terapias genéticas, também chamadas de terapias gênicas. Vamos começar com o transhumanismo. Vamos falar dos progressos, dos perigos na evolução humana, exemplos de tecnologias, o progresso que pode ou não representar, os dilemas éticos, os perigos. E depois nós vamos falar das terapias gênicas, o que já existe disso aí, quais são os riscos também e se já estamos atuando nesse sentido. Eu peço a você que você deixe seu like, compartilhe o vídeo, deixe seu comentário. Se quiser fazer alguma pergunta, eu necessariamente não tenho a resposta, porque eu sou uma pessoa que faz textos baseados em pesquisas sobre conhecimentos de terceiros. Então, eu não necessariamente tenho o conhecimento profundo daquilo que eu estou pesquisando. Mas eu posso continuar uma pesquisa se alguém fizer alguma pergunta. E se alguém quiser trazer algum dado que seja interessante para compartilhar no vídeo, no podcast, que fique aí nos comentários para as pessoas lerem, é uma contribuição. Então, por favor, deixa o like, comentários, compartilhe esse vídeo podcast e assine o nosso canal se você for novo por aqui. Olha bem, os textos que eu pesquisei, eu achei o seguinte: o transhumanismo é um movimento filosófico, mas também científico e principalmente, que defende o uso da tecnologia para superar as limitações biológicas humanas. Os seus defensores acreditam que por meio de avanços como inteligência artificial, engenharia genética e interface cérebro-máquina, os seres humanos podem evoluir para uma forma pós-humana com capacidades físicas e cognitivas ampliadas. Alguns exemplos dessas tecnologias, por exemplo, o aprimoramento cognitivo humano, com chips neurais, fazendo uma interface cérebro-computador. Empresas como o Neuralink do Elon Musk desenvolveram implantes cerebrais que podem restaurar funções motoras em pessoas com deficiência e no futuro potencialmente aumentar a memória e a capacidade de aprendizado, ou seja, de retenção de dados. É claro que isso é uma coisa mecânica, né? É um conhecimento à base de memória. Se a pessoa tiver a memória de algo que ela não entendeu, ela vai repetir como um papagaio, né? Então, isso aí é uma coisa que precisaria de ser explicado melhor, como que você pode aumentar a memória e a capacidade de aprendizado. Talvez por colocar mais links ligados a... por exemplo, você está fazendo um texto, de repente você precisa de um conhecimento de palavras ou de recursos relativo ao texto que você está falando. Se você tem acesso ao Google ou a uma inteligência artificial, você supre essas lacunas. Ao suprir essas lacunas, desde que você tenha conhecimento daquilo que você está buscando, você consegue completar e desenvolver o seu aprendizado, mas é preciso de um conhecimento prévio. Então, esse aumentar memória e capacidade de aprendizado é discutível. Como que seria feito isso? O simples fato de você ter roboticamente dentro do seu cérebro vamos dizer assim, um Google, uma inteligência artificial que buscasse tudo, não necessariamente faria de você um ser sábio sobre aquilo que você está falando. Por exemplo, eu estou lendo aqui para você sobre isso. Eu tenho muito pouco, quer dizer, eu tenho algum conhecimento porque eu já li algumas coisas sobre isso, mas nada em profundidade e nada que seja realmente um aprendizado da minha parte, apenas um conhecimento que eu adquiri. Lá na frente, se alguém for falar alguma coisa comigo, ou se eu for me submeter a alguma terapia dessa natureza, eu vou querer saber os procedimentos, o conhecimento mais profundo, e isso vai ser feito com base em outros conhecimentos que posso fazer interface com isso. Então, não é tão simples quanto parece. E também não é ficção científica. Bom, o aprimoramento cognitivo pode vir através de drogas chamadas nootrópicas, que em inglês seriam smart drugs, que são substâncias como, por exemplo, um deles. Eu não posso falar o nome de um remédio aqui porque o vídeo não vai ao ar.
ele deu um nome aqui, como a droga fulana de tal, que são usadas para melhorar o foco e a produtividade, levantando debate sobre o uso ético em ambientes acadêmicos e profissionais. Porque se você estiver usando uma droga que melhora o foco e a produtividade, você vai ter uma formação baseada numa muleta, ainda que seja uma muleta muito especial, muito razoável, mas os seus pares de repente não têm acesso a isso, porque isso não deve ser uma coisa muito barata. Então existe esse problema ético também, mas o problema não é só você ter a formação em comparação com outros, mas é o próprio uso de uma novidade em que aumenta o seu foco e a sua produtividade, mas qual seria o risco disso para o seu organismo? Isso são palavras minhas. Segundo, modificação genética. Tem um termo aqui, CRISPR-Cas9, que eu vou ler assim, CRISPR-Cas9. Essa técnica, com essa denominação estranha, é uma edição genética que permite corrigir mutações causadoras de doenças, mas também abre possibilidades de nós fazermos bebês projetados, como no polêmico caso de um cientista chinês, He Jiankui, que eu não conheço, que editou genes de embriões humanos para fazer resistência ao HIV. Próteses e órgãos artificiais, que seria o terceiro. Membros robóticos controlados diretamente pela mente ou pelo cérebro, já são uma realidade para amputados, e as pesquisas avançam no desenvolvimento de órgãos artificiais e tecidos biônicos, em que você poderia compor a ausência de um órgão, por exemplo, não sei, talvez um rim, alguma coisa assim. Longevidade extrema seria a quarta tipo de tecnologia. Empresas como o Altos Lab, financiadas por bilionários, investigam maneiras de reverter o envelhecimento, buscando prolongar a vida humana de forma radical. Alguns dizem, eu não tenho certeza disso, que o encurtamento dos telômeros das células é que faz com que haja envelhecimento. Então, se nós produzimos células novas quase todos os dias, em várias partes do organismo, de tal forma que, se você contar de uma data tal até 7 anos depois, segundo os setênios aí que são propagados na ciência, você não teria, se contar hoje, e 7 anos a partir de hoje, você teria todas as suas células trocadas, mas elas vêm com o envelhecimento seria a imperfeição da replicação. Então, o envelhecimento nada é do que uma réplica, é como se fosse um xerox do xerox que ficasse cada vez mais fraco. Então, as suas funções vão perdendo até o momento em que elas podem ou sofrer uma mutação e ser deletéria ou ser não funcional. E quando essa não funcionalidade atinge muitas células de um ou de outro órgão, você vai perdendo qualidade de vida, capacidade, competência, até que você entra no declínio. Pode chegar à senilidade, senilidade é uma doença, mas se você não tiver nenhuma doença até o seu envelhecimento total e a morte, essa replicação vai te fazendo perder a capacidade de manter-se como um organismo integrado vivo. Então, por isso que você fenece. Qualquer um de nós, será assim, ainda que sem doenças. Bom, o próximo tópico seria o progresso representado por esse chamado transhumanismo. O transhumanismo promete revolucionar a medicina, eliminando doenças genéticas, restaurando capacidades perdidas e aumentando qualidade de vida. Além disso, a ampliação da inteligência humana poderia acelerar descobertas científicas e resolver problemas globais como mudanças climáticas e escassez de recursos. Isso é uma promessa. Como que seria revolucionar a medicina? Tudo bem, aí você já tem as terapias gênicas aí e de repente você criar órgãos artificiais e conseguir manter a qualidade de um organismo e a sua eficiência intacta. Mas ampliar a inteligência humana com mais recursos, por exemplo, a maneira de uma inteligência artificial geral, em que você pudesse acelerar descobertas científicas e resolver problemas globais, como mudança climática e escassez de recursos, isso é uma coisa assim meio genérica, porque ainda que você desenvolva uma ciência muito grande,
com relação a você intervir no ambiente, nós intervimos de maneira deletéria, mas involuntária. Se nós resolvemos intervir de maneira não deletéria, ou seja, a corrigir aquilo que foi prejudicado, ou melhorar, ou proteger aquilo que ainda resta, isso pode ou não resolver problemas globais. Porque nós não temos o conhecimento do todo, nós não sabemos exatamente quantas mudanças climáticas houveram pela intercessão do homem e quantas que haveriam forçosamente nas sociedades humanas em quaisquer lugares, e que nessa conjugação da tecnologia humana e da forma de viver humana, essas mudanças passaram a ser não equilibrantes ou não equilibradas, o que seria um segundo momento em que o homem estaria atrapalhando o clima. Primeiro, ele faz uma agressão direta. Segundo, que com as mudanças naturais ele atrapalha com a interface com as coisas que ele gera. Seria preciso de lei. Então isso é uma promessa e isso é genérico. Escassez de recurso, isso aí já seria parecido com terapia genética, só que no átomo você conseguir criar materiais a partir de outros materiais, o que é muito rápido, o que é muito caro. Há muitos séculos atrás se falava em alquimia, que era uma transmutação de elementos, uma coisa mística, né? Mas a alquimia ela era estudada como o início da química, em que você poderia mexer nas composições dos elementos químicos. Então você poderia criar outros materiais mais resistentes, ou que porventura estivesse caminhando para a escassez, como por exemplo o ferro, como o nióbio, como esses metais terras raras que são necessários para os computadores, para os chips, para toda a tecnologia atual, a robótica, etc. Bom, então finalizou isso aí. Agora, quais seriam os perigos e os dilemas éticos? O transhumanismo também traz riscos significativos. Por exemplo, o primeiro deles seria uma desigualdade tecnológica. Por serem processos, pelo menos que de início eles seriam extremamente caros, seria natural pensar que algumas pessoas mais abastadas teriam acesso a esses aprimoramentos. Se isso de fato acontecer, se se aprofundar ainda mais na sociedade, vai causar uma disparidade social, vai criar uma elite que seria super-humana, com todas as capacidades preservadas, aumentadas e em termos de eficiência e longeva, e uma classe desfavorecida que viveria como os humanos normais, biologicamente inferior e precarizada em muitos momentos. Então, essa seria um dilema ético. O segundo dilema ético seria a perda da identidade humana. A fusão entre humanos e máquinas pode levantar questões sobre o que significa ser humano essencialmente. Não acredito que a interface humano-máquina faria o homem mais próximo da perfeição. Não, eu não creio isso, porque isso aí depende do psiquismo humano, da forma como ele age. E ele, com as suas emoções, vai continuar influenciando o seu organismo biologicamente, porque a mente é poderosa. Ela é poderosa para o bem e para o mal, né? Mas será que as pessoas com cérebro aumentados por IA terão as emoções intactas, né? Ou será que essas emoções não serão algo obliteradas? A gente não sabe, não temos ciência disso. Eu acredito que nós continuaremos tendo emoções genuínas, que podem inclusive prejudicar-nos, que podem inclusive nos colocar numa condição de... ao contrário do deficiente, o deficiente que se sente depreciado, que se sente deslocado, que intimamente não se sente igual aos outros e que tem que fazer um trabalho psicológico para se sentir natural, ainda que aceito na sociedade, nós teríamos isso aí no sentido contrário. Nós teríamos um aperfeiçoamento em que essas pessoas estariam acima das demais e diferenciadas das demais, mas para melhor, e como que elas se relacionariam com isso. Então, quer dizer, quem é o humano aí, qual é o conceito que nós teríamos e como é que seria essa identidade, né? Esses grupos, como é que eles se identificariam? Riscos de segurança e controle dentro dessa desigualdade aí. A fusão
entre humano e máquina pode levantar questões sobre o que significa ser humano. Já li isso, desculpa. Riscos de segurança e controle. Os implantes cerebrais e sistemas conectados à internet podem ser hackeados. Então, você pode ter uma violação de prioridade ou a tal ponto que você pode ter um controle externo do seu cérebro. Ele falou que mente, mas é cérebro, né? Porque isso aí vai ser uma coisa física. Eu não sei se a mente é uma coisa física. Então, implantes cerebrais e sistemas conectados à internet, eles podem sofrer um processo de hacker e ter violado a sua privacidade e até um controle externo deletério, né? Ou manipulativo, ou até escravizante, né? Outras consequências imprevisíveis, a edição genética em embriões pode ter efeitos colaterais desconhecidos, passando para gerações futuras. Além disso, o prolongamento radical da vida pode levar à superpopulação e à crise de recursos. Sim, isso aí seria uma expectativa se isso acontecesse em larga escala ao longo de algum tempo. Mas olha bem, a edição genética, que tem a ver com a terapia genética, a epigenética, por exemplo, ela não modifica o seu genoma, ela não muda nada, já não tira e nem põe nada. O que ela faz é a epigenética. O que ela faz, sem que nós tenhamos um comando sobre isso, é modificar as funções de genes, né? O que a terapia genética estaria fazendo, ou a edição genética estaria fazendo, seria modificar esse genoma. Modificar, a gente vai ler sobre terapia genética, modificar ao ponto de que as consequências daquela função anterior, que foram de problemas ligados à biologia humana, deixasse de ser o problema e houvesse uma correção. Mas quais seriam os efeitos colaterais dessa modificação nesse genoma? Nós não temos esse conhecimento ainda, mas nós vamos ler terapia gênica. A questão de você editar embriões para eles saírem de uma certa maneira pode ter um problema também ético com relação a você oferecer a oportunidade de você ter crianças sempre com qualidades inestimáveis e elas seriam muito semelhantes, muito parecidas e seriam uma super raça e aí nós entraríamos no problema da eugenia, né? Criar uma raça melhor. Então esse problema é uma consequência imprevisível, nós não sabemos o que pode sair. Então, se a terapia genética fosse levada ao extremo de você criar seres humanos dentro desse transhumanismo, isso aí traria um problema ético difícil de avaliar aos olhos dos dias de hoje. Bom, numa conclusão nós poderíamos dizer o seguinte: o transhumanismo representa a fronteira fascinante de inovação, não resta dúvida, com potencial para redefinir a humanidade. Não sei se nós redefiniríamos, porque se você imaginar que nós saímos lá daqueles elos, né, que ainda não eram propriamente seres humanos e depois se tornaram humanos e houve uma divisão e nós somos descendentes dos sapiens convivendo com os Neandertal, mas ainda temos genética do Neandertal, parará. Comparando o homem de hoje com aquele homem de alguns milênios atrás, nós continuamos sendo uma humanidade, né? Com modificações ao longo das eras de acordo com o aprendizado, a expansão, algumas correções talvez de rota, algumas coisas melhores e outras, algumas piores, mas a maioria delas melhores, que nos fez desenvolver capacidade, competência, capacidade de descortinar conhecimento, intervir na natureza para o bem e para o mal, cuidar da nossa saúde, entender dos nossos processos, entender de processos cósmicos, ter uma cosmogonia. Então, o ser humano mais aperfeiçoado à frente com o transhumanismo, ele não teria necessariamente de ser algo redefinido. Ele seria algo que seria vamos dizer assim, uma evolução. Agora, o melhor é que essa evolução seja uma evolução para bem, já que nós estaríamos intervindo nessa evolução. No entanto, é essencial abordar essas tecnologias com uma certa cautela. Tem que haver uma regulamentação ética dos setores que têm capacidade e competência de fazer projeções para o futuro e fazer conjecturas, né? E tem que ser um debate amplo, inclusive em termos filosóficos. Tem que haver uma discussão pública para que ela possa ser democrática,
para evitar abusos e garantir benefícios que eles sejam distribuídos a mais de uma pessoa, às pessoas de uma forma geral, de uma maneira mais justa, sem criar castas ou classes, sem criar privilégios. E o futuro pós-humano desse transhumanismo pode ser brilhante, pode, mas ele tem que ser construído com responsabilidade e com muito conhecimento. Bom, vamos lá. O que seria a terapia genética? A terapia genética, também chamada de terapia gênica, são a mesma coisa. É um tratamento que altera a função dos genes, introduzindo genes saudáveis nas células de uma pessoa. Essa questão de gene saudável é outra coisa controversa, né? O gene, ele funciona de uma maneira. Ele pode não ser saudável nas consequências das suas associações com outros no organismo e por isso ter movimentos prejudiciais. Mas vamos manter a palavra usada aqui pelo pesquisador. A terapia genética ou gênica pode substituir, modificar ou suplementar genes inativos ou disfuncionais. Ela pode ser usada para tratar doenças genéticas relacionadas com fibrose cística, diabetes e doenças autoimunes, o que seria muito interessante. Terapia gênica ou genética pode ser feita com técnicas de DNA recombinante e a edição do genoma, quer dizer, nós vamos reeditar genomas. Os métodos são inserção gênica, consiste na inserção de genes normais nas células de uma pessoa, tirando aqueles que seriam disfuncionais ou que seriam inativos, né? Então nós estaríamos trabalhando com inativos e disfuncionais e não modificando a genética. Por exemplo, você modificar um gene para corrigir a cor do olho de uma pessoa, isso aí seria antiético, vamos dizer que seja. Agora, se aquele gene ali dá uma deficiência visual, aí você corrigir aquele gene, corrige a deficiência visual, passa a ter uma visão normal. Isso aí seria extremamente ético, né? A terapia gênica e celular híbrida consiste em alterar geneticamente as células do próprio paciente e depois administrá-la de volta ao corpo. Então, olha bem, aí você já estaria trabalhando a própria célula como se você estivesse trabalhando um órgão, fazendo-o funcional e devolvendo ao ambiente, ao organismo, de forma que ele se curasse de uma dificuldade. Então, agora nós vamos ler aqui um outro, que é de uma empresa grande, que eu não vou falar o nome, tá, gente? Eu estou evitando alguns temas aí, porque o YouTube, ele fica me mandando mensagens um tanto quanto mal educados, quer dizer, não seriam mal educados, mas assim fica parecendo que eu estou fazendo uma coisa errada. Bom, vamos lá. Então eu vou ler aqui sem citar essa fonte, porque essa fonte aqui é de uma marca muito conhecida no planeta, então não vale a pena. De repente você vai reconhecer o texto aí, se você já o leu. A terapia gênica é um tratamento que introduz no organismo genes saudáveis, chamados de terapêuticos ou de interesse, para substituir, modificar ou suplementar genes inativos disfuncionais, que causem, por exemplo, um problema de saúde. O primeiro teste clínico bem-sucedido com terapia gênica foi divulgado em 1990, nos Estados Unidos, em uma paciente que nasceu com um tipo de erro inato de metabolismo. Veja bem, essa terapia, ela existe desde 1990. Então nós temos aí 30 e poucos anos, né, de testes. Quando fizeram, há alguns anos atrás, a maneira da terapia gênica, lá o DNA, o RNA recombinante lá, mensageiro, que ele fosse introduzido na célula para poder criar, para que fosse reconhecido partes do funcionamento do vírus da Covid e o organismo passasse a ter recursos para combater logo de cara, para não deixar a doença desenvolver, o pessoal começou a falar que aquilo ali não era uma coisa experimental. Olha, com 35 anos de terapia não é experimental, tá certo? Desde então houve avanços, mas só em 2020 o registro do primeiro tratamento utilizado dessa tecnologia foi autorizado no Brasil. No Brasil, mas no mundo já existia. Sabe quais doenças que podem beneficiar-se do uso da terapia gênica com as atuais plataformas conhecidas, dos riscos e dos benefícios conhecidos para a saúde? Quais as aplicações? Por exemplo, tratar de pacientes em diferentes condições. Veja algumas aplicações. Doenças hereditárias e raras.
você tem lá no seu genoma lá uma hereditariedade. Elas podem ser causadas por mutação de um único gene, como hemofilia e em doenças metabólicas, por exemplo, e doenças endócrinas, né? Como há somente um gene defeituoso, as chances da terapia gênica tratar a causa dessas doenças são maiores. Doenças multifatoriais podem ser causadas por mutação de diferentes genes, ter influência ambiente, mas também ter uma causa desconhecida. A terapia gênica visa diminuir ou evitar o avanço dessas doenças graves que podem ser neurodegenerativas, como a doença de Parkinson, por exemplo. O tratamento pode focar nos fatores genéticos e na predisposição ou gravidade, ou na possibilidade de modificar mecanismos fundamentais ou a estrutura das células dos órgãos ou sistemas atingidos. A terapia gênica pode ser usada, e ela vem sendo principalmente usada no câncer. Tem muita informação a respeito disso aí. São pesquisas em larga escala. Um exemplo da terapia do câncer é CAR-T cells, que usa as próprias células do paciente para agir em alvos específicos. As células de defesa do organismo são extraídas e moldadas em laboratório para combaterem o próprio câncer, depois são injetadas de volta no paciente e elas agem de dentro para fora, ou seja, elas agem no órgão, atacando somente as células defeituosas, que são as células mutacionais cancerígenas. Essa tecnologia tem sido uma esperança no tratamento, principalmente de cânceres hematológicos, e como leucemias e linfomas. E eu tenho bastante informação sobre isso. Como o paciente recebe a terapia gênica? Existem duas formas do material genético ser introduzido no paciente. Quando as células são isoladas, modificadas em laboratório, retornam ao paciente e até que é usada no paciente ex vivo, né? Quer dizer, tem in vitro e ex vitro. Quer dizer, aqui no caso é ex vivo. Então, o que significa? Que é feita do lado de fora e reintroduzida. Quando os genes são inseridos diretamente nas células através de um vetor, normalmente que seria um vetor viral, eles vão pegar um vírus inócuo e introduzir a pessoa, isso denomina-se técnica in vivo. Então, quando as células são isoladas, modificadas em laboratório e retornam ao corpo do paciente, a técnica usada é chamada ex vivo. Quando os genes são inseridos diretamente nas células através de um vetor, normalmente vetor viral, se denomina in vivo. Bom, é uma questão de nomenclatura, que para mim ficou basicamente a mesma coisa. O que são os vetores da terapia genética? A terapia gênica ou genética é baseada na introdução de genes nas células, seja de uma forma direta, como na técnica in vivo, seja modificada anteriormente, como na técnica ex vivo. Para que isso ocorra de forma bem sucedida, é necessário um veículo chamado vetor, para facilitar a entrada do DNA nas células. Existem 3 categorias principais de vetores que vêm sendo aprimorados continuamente. Vetores virais, vírus inofensivos ou nocivos, mas que podem ser manipulados para perder características nocivas. Plasmídeos, pequenos segmentos de DNA, vetores nanoestruturados, que são polímeros. Quais os efeitos colaterais da terapia gênica? Apesar de muitos avanços relacionados à terapia gênica, ela tem sido um sucesso em vários casos, ainda há questões de riscos. Claro, tudo tem risco, né? Podem ter efeitos e danos colaterais que podem provocar. Já foram verificadas algumas reações leves de curto prazo em algumas pessoas tratadas com terapias aprovadas, por exemplo, dor ou inflamação leve nos locais de injeção, dor de cabeça, febre baixa, porque você retirou, introduziu alguma coisa no organismo, o sistema imunológico ele fica alerta. Sintomas característicos, por exemplo, de uma gripe, porque você foi de repente atacado por um vírus, ainda que não seja o vírus de uma gripe, uma influenza, um adenovírus ou um vírus de resfriado, lá que eu esqueci o nome e tal. Alguma coisa assim, ele fica visualizado, o organismo está acostumado com a invasão de vírus, ele se prepara. Então, de repente, você fica com a sensação de estado gripal. Existem dúvidas quanto à durabilidade e efeitos de longo prazo dessas terapias. No entanto, as consequências da terapia gênica para tratamentos aprovados são tolerados se comparadas aos benefícios que trazem. Um dos riscos da terapia gênica utilizando vetores virais, que são considerados mais eficientes no transporte do gene, porque eles têm uma cápsulazinha, né? Pode ser estimulação de respostas imunes, por exemplo. Por mais que a possibilidade seja muito pequena,
os pesquisadores continuam buscando novos vetores ou formas de tornar os atuais ainda mais seguros e eficazes, avaliando também se a terapia gênica pode aumentar o risco de complicações do quadro. Resposta imune, como disse, o sistema imunológico ele fica alerta e passa a atacar, e isso tem os sintomas, né? Qual a diferença entre a terapia gênica e terapia celular? Bom, a terapia gênica pode ser confundida com a terapia celular, mas elas são coisas diferentes e têm definições alinhadas junto a agências regulatórias em cada país. Por exemplo, terapia celular é quando são usadas células inteiras para tratar uma doença com base nas propriedades regenerativas das células chamadas células-tronco. Mas não há nenhuma modificação genética. É um dos tipos de tratamento de leucemia, por exemplo. Se trabalhar com células-tronco, que são as células como é que eu vou dizer, para não usar uma terminologia errada, mas é que elas estariam lá no início da nossa configuração de organismo, né? Elas seriam germinais. Eu não sei se eu estou usando o termo errado. E a terapia, diferente da terapia gênica, ela é baseada na transferência de DNA. Isso pode ser feito em laboratório sem o auxílio de células inteiras do portador de doenças para doadores. Então ela trabalha dentro da célula, no organismo, no DNA. A terapia celular, ela retira e repõe células e trabalha a célula como um todo. Quais são as regras no Brasil para aprovação de terapia gênica? De acordo com as regras instituídas pela Anvisa, por meio de uma lei lá que eu não vou citar aqui, somente os produtos das seguintes terapias podem ser registrados. Então, olha bem, ela foi registrada em 20 de fevereiro de 2020, portanto, antes da pandemia. Produtos de terapias celulares avançadas, produtos de terapias genéticas, produtos de engenharia tecidual. É necessário que haja dados e provas adicionais comprobatórias da eficácia clínica do procedimento, ou seja, evidências baseadas em ensaios clínicos, estabelecendo benefícios para o paciente. Então essas aí são as regras dentro da Anvisa. A terapia gênica no Brasil, 11 anos depois, em agosto de 2020, quando nós já estávamos em plena pandemia, 11 anos depois, quer dizer, desde 2009, né, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária autorizou pela primeira vez o registro de uma terapia gênica. A aprovação referente ao uso dessa técnica no tratamento de doenças hereditárias de retina, raras, elas são causadas por mutações do gene RPE65 que provoca a perda da visão. Logo em seguida, outra terapia gênica foi aprovada no Brasil, dessa vez para tratar pacientes que tinham doença rara chamada atrofia muscular espinhal, a chamada AME, visando suplantar a falta do gene SMN1, responsável pela sobrevivência do neurônio motor e pelo controle do movimento muscular. Então ela estava suprindo um gene que o organismo estava, as células trabalhavam sem ele. Em fevereiro de 2022, a Anvisa aprovou o primeiro produto de terapia gênica para tratamento de câncer no Brasil, mais especificamente para cânceres dos tipos hematológicos originários no sangue. A terapia é destinada a pessoas com até 25 anos de idade que têm leucemia linfoblástica aguda e para pacientes adultos com linfoma. Ao que tudo indica, ainda é uma coisa usada não em larga escala. Mas a tendência é que aconteça, porque aparecem casos todos os dias. Estudos continuam sendo feitos em diversas áreas terapêuticas para desenvolver e aprovar novas terapias gênicas no Brasil, trazendo uma nova perspectiva para o tratamento de doenças genéticas. Saiba mais sobre o assunto assistindo um vídeo, eu não vou falar muito, senão eu vou chegar no nome da empresa que eu não quero falar. Ele tem aqui algumas referências, que eu também não vou citar, senão você vai acabar chegando na empresa, mas ele fala do Cielo BR, da Incor, da USP, tem Gov BR, Anvisa, Jornal da USP, o INCA, né, tratamento de câncer, AC Camargo, não sei o que é e tal, e por aí vai. Bom, gente, então, olha bem, o que eu queria falar sobre esse transhumanismo é só isso, né? Eu espero que esse vídeo tenha sido um vídeo esclarecedor para você. Se você gostou, deixa seu like, deixa seu comentário,
assine o nosso canal, compartilhe os meus conteúdos. Eu tenho muitos conteúdos mesmo, eu diversifico, vou falando de coisas diferentes. E até o próximo programa, pontuando com algum assunto que nós acharmos muito interessante. Até lá, muito obrigado.